Agora a gente já sabe fazer a conta. E aí a gente pode fazer essa conta para o nosso negócio para saber se em algum momento, por algum descasamento de prazo, a gente precisa identificar se a gente tem esse descasamento e se em algum momento, se eu de fato tenho, eu vou ter uma necessidade de injeção de capital, uma necessidade de capital de giro líquido. Uma conta, uma vez a Exame PME, era a antiga revista da Editora Abril, que falava com pequenos e médios empresários, me ligou e falou o seguinte: Márcio, a gente quer mostrar o porquê que uma empresa, mesmo vendendo muito, pode quebrar. Você consegue ajudar? E aí eu fiz um quadro, que foi exatamente esse que eu estou mostrando para vocês, que foi para a edição, para que você veja como é impactante, como é sensível essa questão dos prazos, essa questão do tamanho da empresa para a necessidade do capital de giro. O quadro em vermelho, do lado esquerdo, mostra para a gente uma situação de uma empresa que fatura 5 milhões de reais ano e tem tanto o CMV quanto as compras. Vamos dizer que ela não está se estocando e nem está consumindo o estoque mais do que deveria, mas exatamente aquele CMV foi o que ela pagou de boleto. E é 50% do faturamento. Então, 5 milhões de reais de faturamento, metade disso foi o CMV e as compras, os boletos para fornecedores. 2 milhões e meio. Essa é uma empresa que recebe com um prazo médio de 45 dias, se estoca em 60 dias, ela tem um prazo médio de pagamento para os seus fornecedores em 30, então só aqui a gente já vê que tem um descasamento, porque se ela se estoca por 60, recebe mais 45, a gente tem ali um ciclo operacional, como está abaixo, de 105 dias, e tirando os 30, que é o prazo de pagamento para os fornecedores, ela ainda tem um desencaixe em 75 dias. O que significa que, ao longo do ano, ela vai ter problema de caixa, ela vai ter um desencaixe financeiro em 75 dias. Podem ser dias consecutivos, podem ser dias alternados, valores que variam, obviamente, depende do que ela tem que pagar e do que ela tem que receber, mas a gente vai ter um descasamento sim. Fazendo a conta que a gente acabou de ver, que pega a receita de 5 milhões, divide por 360 vezes o prazo de recebimento de 45, pega os 2 milhões e meio de CMV por 360 vezes o prazo médio de estocagem de 60, e aí menos, esses dois juntos, menos os 2 milhões e meio por 360 vezes o prazo de pagamento aos fornecedores de 30 dias, a gente chega lá embaixo a uma necessidade de capital de giro líquido, ao CGL, de R$ 833 mil, 333. É tudo isso sim, a empresa fatura 5 milhões e ela precisa injetar na empresa, de novo, seja do sócio, de novos sócios, de bancos, de algum jeito ela precisa injetar R$ 833 mil na empresa, porque vai faltar esse capital de giro. Se a gente for olhar no quadro ao lado, o quadro em azul, eu desenhei exatamente a mesma empresa, de 5 milhões de faturamento ano, o mesmo CMV e o mesmo compras, e eu só estou alterando os prazos. Então, se eu tivesse mexido e trabalhado melhor os prazos de recebimento, não ter colocado tantas vezes no cartão para os meus clientes pagarem, o prazo ao invés de 45 foi de 30 nessa minha simulação. De estocagem, eu também não precisei me estocar 60 dias. Os meus fornecedores me entregam com mais frequência se eu pedir, me programar, enfim. Então, de 60 eu reduzi para 30. E o prazo de pagamento aos fornecedores, aí eu inverti. Ao invés de ser só 30 dias, eu consegui negociar para pagar em 45. Desse jeito, a gente ainda tem um desencaixe financeiro em 15 dias, não mais 75, só em 15, e não mais R$ 833 mil de necessidade, mas somente R$ 312.500. Quer dizer, é dinheiro ainda, mas é R$ 520 mil a menos do que na primeira situação. E a mesma situação de receita, a mesma situação de CMV, quer dizer, a mesma margem, a única coisa que a gente está falando é o casamento de prazo. No slide seguinte, o que a gente traz é a primeira situação novamente, em vermelho, aqueles mesmos 833 mil que eu precisava injetar na empresa, e aí a gente mostra o que de fato acontece se a empresa cresce. E por que eu falei que naquela década, ou em momentos de crescimento, as empresas continuam quebrando?
não é por falta de resultado, é por falta de caixa, na maioria das vezes. Então, nesse caso aqui, a gente está passando uma empresa que cresceu, ó. Ela saiu de 5 milhões para 7 milhões e meio, cresceu 50% de crescimento. Aí a parte de CMV e compras a gente fez na mesma proporção, 50%. Então saiu de 2,5 para 3,750. Eu estou usando os mesmos prazos de 45, 60 e 30, então não mudei nada disso. Eu só mexi agora no crescimento da empresa, no faturamento da empresa. E com isso, a empresa que antes precisava de 833 mil passou a necessitar de 1.250.000. Então, se naquele primeiro momento ela ainda tinha como botar dinheiro na empresa, como buscar recurso de banco, mais 416 mil, impossível. O banco já falou, agora parou. Chega, até aqui foi, mas acabaram as garantias, daqui não vai mais. E a empresa quebra nesse movimento brusco de crescimento das vendas, de aumento na receita. Você vê como é exigido uma necessidade de capital de giro, que muitas vezes não tem, porque ela cresceu e ela só estava, quer dizer, a sua gestão, né, os seus gestores, o dono da empresa só estava olhando para crescimento, só para faturamento e não para este problema de caixa que estava aumentando. O que a gente nota aqui é que fica muito claro que a gente precisa ter um olhar tanto para resultado quanto para caixa, e são coisas completamente distintas. Se a gente olhar aqui no quadro vermelho, né, se a gente lembra do quadro vermelho, a gente faturava com a empresa 5 milhões, tinha um custo de 2.500 de fornecedores, de CMV, tinha uma necessidade de capital de giro de 833 mil reais, mas nada disso é resultado, a gente não está falando de resultado. Pode ser que essa empresa estivesse fechando com lucro, não é esse o problema. Aqui não mostra resultado, eu não estou olhando DRE, eu estou olhando só o caixa. Aqui é só caixa, necessidade de caixa. E deste tamanho, a empresa precisava injetar 833. Mas na cabeça do empresário, se está faltando dinheiro no caixa, se ele o tempo todo precisa ficar botando dinheiro para cobrir a conta corrente, está entrando em cheque especial o tempo todo, na cabeça do empresário, é porque ele não atingiu o ponto de equilíbrio. Talvez é porque ele precisa aumentar a receita. Aumentando a receita, ele para de ter problema com esse caixa. Olha que doido, não tem nada a ver com o resultado, tem a ver com caixa. Então, quando ele faz o movimento de crescer, porque na cabeça dele parece que era crescer a receita e ia resolver o problema, não, piorou o problema. Ele só foi cavando ainda mais a cova, piorou o problema. E não é assim crescer 50% do nada. Em geral, a discussão na empresa, mesmo que seja de um dono só, né, é ele fazendo o papel de financeiro e é ele fazendo de comercial, mas quando não é marido e mulher, quando não é irmãos, quando não são sócios, um financeiro e um comercial, para a gente crescer, o financeiro dá ordem lá, olha, precisa crescer porque a gente não está saindo do cheque especial. E aí o comercial fala o seguinte, a gente cresce, mas vamos dar mais prazo para os clientes pagarem. Ao invés de pagar em 3 vezes no cartão, se a gente abrir para 5 ou 6, a gente acelera a venda. E o que acontece é mais ou menos isso. Então, o nosso terceiro quadro, voltando para o nosso slide, o nosso terceiro quadro, né, o azulzinho da direita, a gente cresceria os 50% da receita dando mais prazo. Ó, eu saí de 45 dias para 60. O resto permanecia igual. 60 de estocagem ficou 60 e 30 de pagamento para fornecedores continuou em 30. Só mexendo 15 dias os recebimentos, quer dizer, na média, eu aumentei um pouquinho mais o prazo no cartão. Olha o estrago que eu fiz na empresa. A gente saiu e chega numa necessidade de capital de giro líquido de 1.562.000. Quer dizer, a empresa cresceu porque era a ordem crescer o faturamento, a gente conseguiu crescer porque a gente deu mais prazo para o cliente pagar e a gente conseguiu decretar a falência. A gente conseguiu afundar de vez a empresa, não por resultado, porque a gente nem está olhando o resultado, e talvez no momento que eu vendesse tudo, e talvez no momento que eu recebesse tudo dos meus clientes, eu tivesse um bom lucro, mas aqui nem deu tempo. A gente, na verdade, tinha os compromissos a honrar, os boletos a pagar antes das vendas, antes dos recebimentos, e, portanto, quanto mais eu acelerei de vendas, piorou a minha situação. Então, quando a gente fala aqui de momentos pós-crise, vamos voltar a vender,
vamos arrebentar de vender, é uma coisa que arrepia. A gente pode voltar a vender e deve voltar a vender, e o quanto mais melhor, mas desde que os nossos prazos estejam casados. Pensa na situação do pastel da feira, né? A gente vai comer o pastel e paga em dinheiro ou paga no débito, quer dizer, quase que à vista, e tudo que ela está pagando para fornecedor, seja de carne, de queijo, de massa, ela deve ter um prazo. Então é exatamente o contrário, uma situação linda. Ela recebe antes de pagar. Fica só com isso na cabeça, presta atenção se o teu negócio você não está abrindo demais, primeiro não está se estocando demais e quanto mais tempo você perde um produto no estoque, pior para você. Quanto maior o prazo que você está dando para os clientes, pior para você. E quanto maior o prazo que você consegue para pagar os boletos, melhor para você. Tenta fazer aí uma junção para que no conjunto da obra você consiga estar mais tranquilo com esse descasamento ou não ter o descasamento.